Fala, Fogão! Dezembro começando e o Botafogo tem pela frente 5 confrontos decisivos, de tudo ou nada eu diria, em relação a essa luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. São 5 jogos bem complicados, começando nesse sábado, com o clássico da crise contra o Flamengo, depois pegando São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio, Curitiba no Couto Pereira e fechando o ano contra o Corinthians no Newton Santos. 5 jogos pra gente determinar se o Botafogo entra em 2021 ainda com a esperança da permanência ou praticamente assegurado na Série B de 2021. Um outro ponto que eu quero comentar com você é que o Botafogo tenta, contra o Flamengo nesse sábado, evitar a sua pior sequência desde 2010. Vale lembrar que nesse Campeonato Brasileiro, o Botafogo já está 7 partidas sem conseguir uma vitória sequer. A última vez que isso aconteceu foi em 2014 e também em 2012, anos em que a gente ficou também 7 jogos sem conseguir vencer. Se a gente não vencer a equipe do Flamengo, a gente alcança 8 jogos sem uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro, estabelecendo, portanto, a pior sequência negativa desde 2010, ano em que o Botafogo ficou 9 jogos seguidos sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais dar alguns pedidos pra você, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp e além disso se inscreva no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente a sina do Botafogo no Campeonato Brasileiro, ano após ano, de ficar muitos jogos, uma sequência muito longa de partidas, sem conseguir uma mísera vitória. E em vários momentos, isso já foi determinante para o Botafogo na competição. 2010, 2014, 2013, 2017, agora em 2020 também pode ser. Em 2010, vale lembrar, a gente terminou em 6º lugar, muito perto da vaga para a Libertadores de 2011. E a gente só não conseguiu porque ficou naquela edição 9 longos jogos sem conseguir uma mísera vitória. Não tem como você classificar para a Libertadores se você não vence. E a gente ficou em 6º lugar ainda naquela edição. Infelizmente, esses 9 jogos seguidos sem vitória acabaram jogando por água abaixo todo o esforço durante o ano. A gente não conseguiu a vaga na Libertadores. Vaga essa que só veio em 2013, onde a gente estava brigando pelo título contra o Cruzeiro, porém, depois de passar por sequências negativas sem conseguir vencer, a gente acabou terminando aquela edição da competição em 4º lugar. E ainda vale destaque, a gente terminou em 4º lugar, tendo que torcer contra a Ponte Preta na final da Sul-Americana para poder de fato garantir a vaga na Libertadores de 2014, justamente porque a gente pegou sequências aí no Brasileirão de 2013 sem conseguir vencer. A gente estava na briga pelo título, vale lembrar, mas quando você encaixa uma sequência de jogos sem vitória, naturalmente, além de você sair da briga pelo título, ainda corre o risco de ficar fora da zona de classificação para a Libertadores. Em 2014, vale lembrar também, a gente ficou 7 jogos sem vitória, assim como aconteceu em 2012. Mas em 2014 o fim foi trágico, rebaixamento para a 2ª divisão. E agora em 2020, mais uma vez a gente repete uma sequência de 7 jogos sem vitória. E contra o Flamengo, vamos tentar impedir que essa sequência sem vitória se transforme na pior desde 2010. Quando você encaixa uma sequência negativa de resultados, os jogadores perdem confiança. E nesse momento, nesse Brasileirão de 2020, é muito evidente que o grupo de jogadores está sem confiança. Você não vê os jogadores arriscando uma jogada, quando chega perto da grande área adversária, volta tudo, lá até o goleiro muitas vezes, e o quanto isso irrita o torcedor botafoguense. Você vê os jogadores perto da grande área adversária e não arriscarem a jogada. E não arriscam porque tem medo de errar, medo de perder a bola, medo de gerar um contra-ataque para o adversário e isso acabar gerando um gol para os caras, dificultando ainda mais a nossa situação dentro da partida. Agora é aquela história, para você vencer os jogos, você tem que correr riscos. Não tem como você vencer partidas de futebol sem correr riscos. Sempre que você está tentando criar alguma coisa, você está correndo risco de perder a posse da bola e gerar uma oportunidade de contra-ataque para o seu adversário. Mas isso faz parte do jogo e só vence quem se arrisca. O Botafogo tem que aprender com todos esses erros ao longo das edições do Campeonato Brasileiro que ele tem que arriscar, ele tem que correr riscos, porque senão a gente sempre vai ver sequências negativas impedindo o Botafogo de conquistar os seus objetivos. E como nessa temporada de 2020 o Botafogo tem como principal objetivo se livrar da zona de rebaixamento ao fim da 38ª rodada, é absolutamente fundamental que já nessa partida contra o Flamengo a gente veja um time do Botafogo mais corajoso,
Não seja covarde como foi, por exemplo, no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que a gente praticamente não saiu do campo de defesa. O Botafogo tem que ter coragem. Se não tiver coragem, isso que já aconteceu em 2010, 2013, 2014, 2017 com o senhor Everest, em que a gente passou a reta final daquele Campeonato Brasileiro, precisando de uma mísera vitória para garantir a classificação para a Libertadores do ano seguinte, e a gente não conseguiu, a gente vai continuar vendo, ano após ano, o Botafogo deixando essas sequências negativas tomarem conta das nossas campanhas e, com isso, qualquer pretensão que a gente tenha dentro da competição ficar frustrada. Isso realmente tem que parar. Pegando aqui esse gancho e falando desse jogo contra o Flamengo, que é o primeiro de uma sequência de 5 jogos ainda em 2020, a gente tem um clássico da crise. O Flamengo foi eliminado na Libertadores, naturalmente o time deles pode sentir o baque, não tem como falar que não. Nenhum jogador, nenhum torcedor, nenhum dirigente esperava o Flamengo ser eliminado dentro do Maracanã pro Racing da Argentina. Nenhum deles esperava. Então não tem como falar que esse resultado, essa frustração com essa eliminação, pode deixar abalado o time deles. E naturalmente por isso, o Botafogo tem que tirar proveito dessa situação. Se o Flamengo demonstrar qualquer nível de abalo emocional por conta da eliminação dentro desse clássico, justamente um clássico importantíssimo para as duas equipes, porque o Flamengo tenta não desgarrar dos líderes e o Botafogo precisa dos 3 pontos para encostar no Sport, primeira equipe fora do Z4, esse jogo é determinante para as pretensões do Botafogo na competição. Se a gente vence esse clássico, além da moral por si só, que é você vencer um jogo como esse, um clássico regional, ainda tem a questão do ganho de confiança. E para essa sequência que vem pela frente, depois desse clássico contra o Flamengo, São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio, Curitiba no Couto Pereira e o Corinthians no Newton Santos, fechando o ano de 2020, se a gente consegue vencer o clássico por 1-0 que seja, isso pode ser determinante para que nessas demais partidas o Botafogo tenha a confiança necessária justamente para arriscar as suas jogadas. A gente pode ir lá no Morumbi, lá no Beira-Rio e lá no Couto Pereira e fazer grandes partidas se o time retomar a confiança. Porque se a gente for para esses 3 jogos fora de casa na sequência, vale esse destaque, são 3 jogos na sequência fora de casa. É o clássico no Newton Santos e 3 jogos longe de casa. Tudo bem que jogar no Newton Santos nesse Campeonato Brasileiro não está fazendo a menor diferença. O Botafogo tem a pior campanha como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Então jogar dentro de casa não está fazendo a menor diferença para o Botafogo. Muito pelo contrário. Está sendo realmente uma pressão a mais, porque os resultados não estão acontecendo. Agora a gente tem que passar por cima de tudo isso. De todas essas estatísticas negativas, de todo esse ambiente pesado que ficou em torno do Botafogo, passar por cima disso tudo para poder buscar esse resultado. Pegando o time do Flamengo, que pode estar abalado emocionalmente pela eliminação, a gente pode sim aprontar. E o Botafogo tem que estar muito concentrado para essa partida. Porque estando concentrado, não errando coisa boba, a gente tem a capacidade de ir lá na frente, numa bola parada, ou mesmo numa jogada isolada. Não estou nem esperando que o Botafogo vai jogar para cima do Flamengo, vai partir para dentro. Não, a gente sabe que isso não vai acontecer. Isso aí é totalmente fora do padrão Barroca. Tá? É mais provável ele tentar sim manter a posse da bola, tentar ficar se defendendo com essa posse da bola, justamente para não deixar a equipe do Flamengo colocar aquela pressão. A gente precisa jogar o jogo. Essa é a grande realidade. Se a gente jogar o jogo contra o Flamengo e jogar o jogo contra São Paulo, Inter, Curitiba e Corinthians, podemos entrar em 2021 com a esperança de escapar da Série B. Agora, se a gente ficar com uma postura covarde nessas partidas, independente de ser em casa, ser fora, independente se a equipe está brigando pelo título, tentando sair da zona do rebaixamento também, como é o caso do Curitiba, independente de qualquer coisa, se a gente jogar de forma covarde, esquece. Esquece qualquer possibilidade. O time do Botafogo nesse momento é tudo ou nada. Se você é tudo ou nada, tenha coragem para jogar o jogo. Essa é a grande realidade. Não fique com receio, porque o máximo que vai acontecer é o Botafogo continuar dentro da zona do rebaixamento. Essa é a grande realidade. O que muda se o Botafogo perder o jogo jogando de forma corajosa ou jogando de forma covarde? Na tabela, não muda absolutamente nada. Agora, dentro do campo de jogo, o Botafogo pode conseguir os 3 pontos, o resultado que interessa. Então a gente tem que realmente ver um time corajoso. Um time que jogue o jogo, que parta para dentro do adversário, que consiga anular os pontos fortes desse adversário. Então o Barroca e sua comissão técnica têm que estudar os adversários, têm que orientar os jogadores sobre como anular os principais pontos fortes dos adversários e, além disso, não ter medo de pisar na grande área desses adversários que a gente tem pela frente. Porque o time do Barroca em 2019, vale lembrar, tinha medo de pisar na grande área adversária. Essa é uma grande realidade aqui. O time do Barroca ficava rondando,
conseguia fazer os gols ali numa jogada isolada, mas pisar na grande área do adversário com frequência, que é bom, isso a gente não via. Inclusive, foi esse o motivo que a diretoria no ano passado mandou o Barroca embora, justamente porque o time não conseguia agredir. O time precisava vencer, não conseguia, estava começando a tomar os gols lá atrás e não pisava na área do adversário. Que isso não se repita. Eu espero de verdade que o Barroca no Botafogo, nessa segunda passagem dele pelo clube, mude essa mentalidade. Que ele fale para os jogadores, olha, nós vamos manter a posse da bola, mas temos que pisar na grande área do adversário. Temos que fazer a movimentação ganhando profundidade, fazendo a infiltração na área deles, conseguindo fazer uma enfiada de bola, arriscando os passes. Não tenham medo de arriscar as jogadas, porque nesse momento de tudo ou nada, eu prefiro ver o Botafogo jogando de forma corajosa, mesmo que perca a partida, do que a gente vê o que aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Aquilo ali não pode mais acontecer. Mas e você, Fogão? O que você espera do Botafogo nesse mês de dezembro? Uma sequência fundamental para que a gente possa entrar em 2021 ainda na luta pela permanência na primeira divisão. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, por gentileza, se ainda não for inscrito, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.